Ser gestor não é para todo mundo, viu, galera? Bom, eu tenho praticamente mais de 10 anos aí de liderança de pessoas, de time, já liderei mais de 200 pessoas direta e indiretamente, somando tudo ali, né, todo o ecossistema. E eu posso falar para vocês, liderar, gestar, gerir pessoas não é fácil. Não é fácil, não é para todo mundo, tá? Inclusive, para mim, hoje, o maior desafio de uma cadeira de um gestor é a gestão de pessoas. E por que que eu falo isso? Porque lidar com pessoas, você tem que ter paciência, resiliência, você tem que ter vontade de crescer as pessoas, de desenvolver as pessoas, de cobrar resultado, de ter empatia. São muitos fatores ali que precisam contribuir para você conseguir ser um bom gestor. Eu tenho cases, né, enfim, situações de mercado que eu conheço de pessoas que sempre almejaram ser gestores, né, liderar, por exemplo, uma área ou áreas, e no momento dessa liderança dessas áreas, a pessoa fala, putz, meu, deu 2, 3 meses, a pessoa fala, não é mais para mim. Mas por que disso? Por causa disso tudo que eu falei, desses fatores. E tem um outro sentimento que para mim é muito forte, que você gerir pessoas é algo muito delicado. Você está lidando com a vida de uma pessoa. Né? E quando eu falo vida, o que eu quero dizer com isso? Você está lidando com um trabalho, uma remuneração, uma necessidade básica, que as pessoas trabalham por questão de sobrevivência também. E você gerir uma pessoa em cima desse sentimento tem uma responsabilidade muito grande. Né? Quando você vai contratar alguém, quando você vai tirar alguém de uma empresa para vir trabalhar com você ou para outra empresa. Né? E isso eu falo muito para pessoa de RH e principalmente Headhunter e consultoria. Né? Eu já tive situações aqui na minha vida profissional que eu fiz uma mudança e não era conforme o combinado. Né? O que foi me vendido no momento ali do pacote foi completamente diferente. Isso através de uma consultoria. E eu tive o cuidado de sentar com essa consultoria depois que eu saí, eu estava de saída para contar e falar, ó, não é assim, toma cuidado, porque quando você trouxer uma pessoa de mercado, uma pessoa de uma empresa X, que tenha isso, que tenha aquilo, quando vier para cá, vai estranhar e se a pessoa não tiver tempo para desenvolver um bom trabalho aqui, ela pode ser cortada. Então a gente está falando de um movimento profissional de tirar uma pessoa que está bem empregada para colocar numa empresa que pode ser uma furada. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente consultoria e headhunter. Né? Óbvio, se a pessoa está desempregada, está open to work, está buscando novos desafios, aí é mais fácil, porque é um risco. Né? Mas você tirar, movimentar, é delicado. Então o gestor ele tem que estar muito ligado até nessa questão dessa movimentação. Né? De quem eu vou contratar, de onde está, o que está fazendo lá, para trabalhar na minha realidade. Óbvio que eu quero trabalhar com os melhores, eu quero trabalhar, ter o time de melhor desempenho, trabalhar com pessoas que têm cases bacanas no mercado, óbvio que sim. Só que o ponto é, antes disso, pense que você está sendo responsável pelaquela vida profissional. Você está sendo responsável por trazer talvez uma pessoa que esteja bem empregada, né? Por algum motivo ela está te escutando, né? E hoje em dia, principalmente a gente pega essa geração Z, que é uma geração mais imediatista, isso pode acontecer mais latente. Mas tomem cuidado, porque não é só sobre você, é sim só sobre o outro. É só sobre a responsabilidade que você tem na gerir do outro. E outra coisa que é muito delicada, por exemplo, é demissão, né? É demitir. Eu acho que existem, obviamente, dentro do mundo corporativo, existem situações. A empresa não está indo bem de receita, não está dando resultado legal, está tendo queda em venda, está tendo queda em produção, está tendo queda em matéria-prima, enfim, N motivos. Temos uma queda de receita, temos que tomar atitude, uma dessas atitudes é cortar pessoas. Isso pode acontecer com qualquer negócio. Né? Eu já passei por isso. Meu primeiro emprego, eu saí porque teve um corte de 1.200 pessoas. Ok, faz parte do game, não tem nada de errado nisso. Porém, se a situação é diferente, é um desligamento, você quer desligar uma pessoa por questão de performance, por questão de comprometimento, por questão de entrega, eu acredito que essa pessoa ela tem que, primeiro eu acredito em feedbacks, né? Você tem que ter uma frequência, tem que ter um dia a dia com essa pessoa. Você tem entendendo que a pessoa está tendo dificuldade, se aproxima dela, entenda ela, dá uma mensagem, dá um direcionamento, se coloca à disposição como gestor. Né? Se a pessoa não mudar, uma, falou duas, aí também a gente precisa entregar resultado, a gente não tem tempo para ficar acreditando e dando chance. Deu duas, deu três, eu parto dos três, deu 3 feedbacks ali, não rolou, tem que trocar, tem que mudar. Só que para mim, quando você chega para uma pessoa para fazer o desligamento por questão de entrega, de performance, essa pessoa ela tem que saber, ela tem que no mínimo imaginar que isso poderia acontecer com ela. E eu sempre pergunto, né? Graças a Deus eu fiz poucos desligamentos na minha carreira profissional, mas os que eu fiz, eu sempre perguntei, você imaginava que isso podia estar acontecendo? E graças a Deus, 100% disse assim, Cauê,
eu sentia que sim, pelo que a gente vinha conversando, pelo que vinha acontecendo, pelos movimentos. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque performance você precisa fazer gestão dia a dia. Não adianta chegar do nada, mandar a pessoa embora, ó, obrigado, você está sendo nada, mas como assim? Né? E eu vejo acontecer isso muito no mercado de trabalho. Muitas pessoas me procuram hoje para falar que foram desligadas do nada, e como se lidar com esse tipo de situação, né? Até pessoas que falam assim, eu nunca imaginei que eu poderia ser demitido, por exemplo. É um fato que pode acontecer com qualquer um que é empregado, né? Isso, ninguém está livre disso. É um risco que todo mundo corre, né? Então, galera, acho que minha conversa hoje com vocês aqui para quem gosta de ser gestor, para quem é gestor, para quem quer ser gestor, liderar pessoas é muito difícil. É muito complexo, não é para todo mundo. Você tem que gostar. Eu amo liderar pessoas, eu amo crescer pessoas, eu amo olhar hoje para trás no retrovisor e ver que as pessoas que trabalharam comigo, que puderam aprender e eu também aprender com essas pessoas, hoje onde elas estão. Né? Então tem pessoas ali muito bem posicionadas, crescendo, fazendo um trabalho muito legal no mercado. Isso me enche de orgulho. Né? Então o meu recado é esse aqui de hoje. Minha inspiração para falar de pessoas é uma coisa que eu me preocupo muito, procuro muito evoluir e me frustro muito quando eu não consigo. Tá? Quando eu vejo que tem uma pessoa ali que eu tentei uma, tentei duas, tentei três e não deu mais, isso me mexe muito comigo. Né? Onde será que eu estou falhando como gestor? Mas lembrando que também depende da pessoa. A gente não pode fazer aquilo que a gente vai ter um certo limite, né? Depois ali tem que ser a pessoa para poder botar intensidade, para fazer acontecer, para ter responsabilidade, enfim. E como disse o brilhante Joel J, né? Se você fizer o que estão te dando para fazer com intensidade, com responsabilidade, você já vai ter um resultado legal, né? Então assim, galera, essa é a mensagem de hoje. Me fala aqui o que vocês acham, as experiências que já tiveram na liderança de pessoas, insights, sentimentos, experiências, enfim. É um assunto brilhante, é um assunto que a gente precisa dominar esse mercado para falar, porque ser gestor é ter uma responsabilidade muito grande. Concordam?